caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 4, Parte 1. O Deus real e a imagem de Deus. Ninguém pode deixar de abordar a questão da existência de Deus. Esse ser existe realmente? Como e onde posso encontrá-lo? Qual é a verdade oculta sobre os aspectos que me dei até o momento? O que se esconde na confusão que sinto? O que pode o guia do caminho, uma entidade de consciência superior, uma entidade com perspectiva angélica, ensinar-nos e que ainda não tenhamos lido ou ouvido antes. Saudações, trago-lhes as bênçãos em nome de Deus. Abençoada seja esta hora, meus caríssimos amigos. A existência de Deus é tão frequentemente questionada e a presença divina é tão raramente experimentada na alma humana devido à imagem distorcida de Deus, que a maioria dos seres humanos conserva dentro de si. O falso conceito de Deus. A criança vive seu primeiro conflito com a autoridade ainda na mais tenra idade. Também aprende que Deus é a autoridade suprema. Não admira, pois, que projete suas experiências subjetivas com a autoridade sobre as fantasias que alimenta acerca do Ser Supremo. Decorre daí que chega a uma conclusão errônea sobre Deus, conclusão essa que a acompanha inconscientemente até a idade adulta. A criança vivencia todos os tipos de autoridade. Quando é proibida de fazer alguma coisa que aprecia muito, sente a autoridade como hostil. Quando a autoridade dos pais é condescendente, experimenta como benigna. Se houver predominância de um desses tipos de autoridade na infância, a reação a essa predominância se transformará numa atitude inconsciente com relação a Deus. Em muitos casos, porém, a criança tem experiências de ambos os tipos. Nesse caso, será a combinação dos dois tipos de autoridade que formará a sua imagem de Deus. Na medida em que uma criança sente medo, frustração, nessa mesma medida, ela sentirá inconscientemente medo e frustração com relação a Deus. Deus, então, será sentido como uma força punidora, severa e muitas vezes até arbitrária e injusta, com a qual se deve lutar. Sei, meus amigos, que vocês não pensam de modo tão consciente como a descrição que faço, mas no caminho é mister que cada um descubra as reações emocionais que não correspondem aos conceitos conscientes que tenha sobre qualquer assunto. Quanto menos o conceito inconsciente coincidir com o consciente, maior será o choque ao se perceber a discrepância existente. Praticamente tudo aquilo de que a criança mais gosta é proibido. Tudo o que lhe dá mais prazer é proibido, em geral para o seu próprio bem. A criança não consegue entender isso. Acontece que os pais também agem assim, movidos por sua própria ignorância e medo.
Grava-se então na mente infantil que tudo o que causa mais prazer está sujeito ao castigo de Deus, a autoridade mais elevada e mais rigorosa. Além disso, é forçoso que você se depare com a injustiça humana ao longo de toda a sua vida, tanto na infância como na idade adulta. De modo muito particular, se as injustiças forem perpetradas por pessoas que representam a autoridade e que, portanto, são inconscientemente associadas a Deus, ficará fortalecida sua crença inconsciente na injustiça severa de Deus. Tais experiências intensificam seu medo com relação a Deus. Tudo isso forma uma imagem que, se analisada adequadamente, transforma Deus num monstro. Esse Deus que vive na sua mente inconsciente, na verdade, se parece mais com um demônio. Em seu trabalho de autotransformação, você mesmo precisa descobrir até que ponto tudo isso é verdade. No seu caso individual, sua alma está impregnada de conceitos errôneos desse tipo? Quando uma impressão assim entra no campo da consciência de um ser humano em crescimento, em geral, não há compreensão de que esse conceito de Deus é falso. Então, a pessoa afasta-se completamente de Deus e não quer que se descubra nenhuma parte do monstro que paira na sua mente. A propósito, com frequência, esse é o verdadeiro motivo do ateísmo de muitas pessoas. O afastamento, porém, é tão errôneo quanto o extremo oposto, que consiste em temer a um Deus severo, injusto, pretensioso e cruel. A pessoa que inconscientemente mantém uma imagem distorcida de Deus teme com razão essa divindade e recorre à adulação para obter favores. Você tem aí um bom exemplo de dois extremos antagônicos, ambos igualmente falsos. Examinemos agora o caso de uma criança que experimenta uma autoridade benigna, mais do que o medo e a frustração de uma autoridade negativa. Vamos supor que pais superprotetores satisfaçam todos os caprichos da criança. Eles não incutem nela o senso de responsabilidade e, assim, essa criança pode fazer praticamente tudo o que quiser. Observando superficialmente a imagem de Deus que resulta de uma situação dessas, está mais próxima do verdadeiro conceito de Deus: misericordioso, bom, amoroso e indulgente. Isto induz a personalidade a pensar inconscientemente que pode passar despercebida aos olhos de Deus, que pode enganar a vida e evitar a própria responsabilidade. Para começar, uma criança assim conhecerá muito menos medo. Mas, como a vida não pode ser burlada, essa atitude errônea produzirá conflitos e o medo se produzirá por uma reação em cadeia do ato errôneo de pensar, sentir e agir. Uma confusão interior surgirá, visto que a vida real não corresponde ao conceito e à imagem do Deus indulgente, que está
no inconsciente. Podem coexistir muitas subdivisões e combinações dessas duas categorias principais na mesma alma. E o desenvolvimento alcançado em encarnações anteriores, nesse sentido em particular, também influencia a psique. Por isso, é muito importante, meus amigos, descobrir qual é a sua imagem de Deus. Essa imagem é básica e determina todas as outras atitudes, imagens e padrões ao longo de toda a existência. Não se deixe enganar por suas convicções conscientes. Antes, procurem examinar e analisar suas reações emocionais com relação à autoridade, a seus pais, a seus temores e expectativas. Através delas, irão progressivamente descobrir o que sentem a respeito de Deus e não o que pensam sobre Ele. Toda a escala entre os dois polos opostos de pais, monstros e superpotentes, reflete-se na imagem de que você tem um Deus. Desde a desesperança e o desespero até a autoindulgência e a rejeição da responsabilidade diante da sua própria vida e da expectativa de um Deus indulgente. A dissolução da imagem de Deus. Põe-se agora a questão da dissolução de uma imagem assim. Você pode dissolver essa imagem como desfazer uma conclusão errônea como essa? Primeiramente, você precisa estar plenamente consciente do conceito errôneo. Em seguida, você deve orientar adequadamente suas ideias intelectuais. É da maior importância compreender que a formação apropriada do conceito intelectual não deve se sobrepor ao conceito emocional falso remanescente. Isso apenas causaria supressão. Perceba que os conceitos errôneos até aqui suprimidos precisam expandir-se com clareza no interior da consciência. Formule o conceito correto e, em seguida, compare os dois. Você precisa avaliar constantemente o quanto se desvia emocionalmente do conceito intelectual correto. Faça isso calmamente, sem pressa interior ou raiva contra si mesmo pelo fato de suas emoções não seguirem seus pensamentos tão rapidamente quanto você gostaria. Dê-lhes tempo para que se desenvolvam. A melhor maneira de fazer isso é observar e comparar constantemente o conceito errado e o certo. Perceba que suas emoções necessitam de tempo para ajustar-se e também observe a sua resistência à mudança e ao desenvolvimento. O eu inferior da personalidade humana é muito astuto. Fique atento. As injustiças do mundo muitas vezes são atribuídas a Deus. Se você está convencido da injustiça, a melhor atitude é examinar sua própria vida e perceber nela como você contribuiu para o mesmo e provocou acontecimentos que,
pelo menos, parecem totalmente injustos. Quanto mais você compreender a força magnética das imagens e a força irresistível de todas as correntes psicológicas e inconscientes, melhor você compreenderá e experimentará a verdade desses ensinamentos, e mais profundamente estará convencido de que não há injustiça. Descubra a causa e o efeito de suas ações interiores e exteriores. Deus não é injusto. Se para conhecer seus próprios defeitos você empregar metade do esforço que faz para descobrir as deficiências alheias, você perceberá a ligação com a sua própria lei de causa e efeito. E será suficiente este fato para libertá-lo, para mostrar-lhe que não existe injustiça. Bastará isto para comprovar-lhe que não é Deus, nem o destino, nem nenhuma ordem cósmica injusta que determina que você deva sofrer as consequências das limitações das outras pessoas. Você verá que foi sua ignorância, seu medo, seu orgulho e egoísmo que direta ou indiretamente atraíram para a sua vida tudo aquilo que você não deseja. Encontre este elo oculto e você verá a verdade. Você perceberá que não é presa das circunstâncias ou das imperfeições das outras pessoas. É você mesmo que verdadeiramente cria sua vida. As emoções são forças criadoras poderosas porque seu inconsciente afeta o inconsciente das outras pessoas. Esta verdade é da mais alta relevância para a descoberta de como você atrai os acontecimentos da sua vida, bons ou maus, favoráveis ou desfavoráveis. Experimentando isso, você pode dissolver a imagem que faz de Deus. Quer você tenha medo de Deus porque acredita viver num mundo de injustiça e receia ser vítima das circunstâncias sobre as quais não tem nenhum controle. Quer rejeite a responsabilidade por si próprio e espere que um Deus indulgente e complacente viva a vida por você, decida por você e o alivie de seus sofrimentos auto-infligidos. A percepção de como você causa os efeitos de sua vida dissolverá toda essa imagem de Deus. Este é um dos pontos decisivos. O verdadeiro conceito de Deus. Deus é. As leis de Deus são feitas de uma vez por todas e, por assim dizer, funcionam automaticamente. Pense em Deus como sendo, entre muitas outras coisas, vida e força da vida. Pense em Deus como uma corrente elétrica dotada de inteligência suprema. Essa corrente elétrica está aí, em você, ao seu redor, fora de você. Depende de você saber usá-la. Você pode utilizar a eletricidade como objetivos construtivos, até mesmo para a cura, ou pode empregá-la
para matar. Isso não torna a corrente elétrica boa ou má. Você a faz boa ou má. Essa corrente é um aspecto importante de Deus e é a que mais nos toca. Este conceito pode levantar a questão de se Deus é pessoal ou impessoal, inteligência diretiva ou lei em princípio. Por interpretarem a vida com uma consciência dualista, os seres humanos tendem a acreditar ou na personalidade ou na impessoalidade de Deus. E todavia, Deus é ambos os aspectos. O aspecto pessoal de Deus, porém, não significa personalidade. Deus não é uma pessoa que resida num certo lugar, embora seja possível ter uma experiência de Deus pessoal no interior do eu, pois o único lugar em que Deus pode ser procurado e encontrado é no interior e em nenhum outro lugar. Exteriormente ao eu, a existência de Deus pode ser deduzida a partir da beleza da criação, através das manifestações da natureza, pela sabedoria acumulada por filósofos e cientistas. Mas essas observações se tornam uma experiência de Deus somente quando sua presença é sentida em primeiro plano, interiormente. A experiência interior de Deus é a mais extraordinária de todas, porque contém em si todas as experiências que se possa desejar. Essa vivência de uma sensação tão particular pode ser chamada de sensação cósmica. A sensação cósmica não é uma compreensão teórica ou uma sensação sobre o cosmos. Trata-se, sim, de uma verdadeira sensação física, mental, emocional e espiritual, que envolve a pessoa toda. Não posso descrever essa experiência adequadamente devido às limitações da linguagem humana. A experiência cósmica não separa mais o sentimento do pensamento. Ela é uma unidade de sentimento em pensamento. É muito difícil imaginar isso quando nunca se teve uma experiência dessas. Mas alguns de vocês podem ter tido um lampejo ocasional. A unicidade é total. É uma experiência de bem-aventurança. A compreensão da vida e de seus mistérios, um amor todo envolvente, um conhecimento de que tudo está bem e de que não há nada a temer. No estado de sensação cósmica, você experimenta a imediação da presença de Deus dentro de você. A imediação dessa presença inacreditavelmente poderosa, de início chega a ser chocante. A sensação boa é chocante. É como se literalmente um choque elétrico percorresse todo o seu sistema. Por isso, o ego personalidade precisa tornar-se suficientemente forte e saudável para poder aclimatar-se às elevadas vibrações da presença interior de Deus. Então, você vivencia essa manifestação como sua realidade eterna, como seu estado eterno, como sua verdadeira identidade. Ao perceber-se nesse estado, você se dá conta da maneira mais profunda de que sempre conheceu o que agora descobre. Você apenas afastou-se temporariamente do estado de sensação e de saber, de experimentação
e de percepção da vida como ela é realmente. É natural que esta descrição seja extremamente limitada, porque as palavras não conseguem transmitir a experiência. No momento, o que você pode fazer para ter uma ideia dessa realidade é rezar para ter condições de provar um pouco do seu sabor. Meus amigos, abra suas faculdades interiores. Seu eu superior para a compreensão de um nível mais elevado. As Eternas Leis Divinas é a segunda parte do capítulo 4, que vamos ler no próximo vídeo. Até lá!